Olá, amigos do Vida Revista. Eu gostaria de bater um papo com você hoje sobre o livro Cartas de Cristo. Ele é relativamente polêmico, né? Uns dizem que é verdadeiro, outros não. E eu queria dividir com vocês a minha percepção, a minha experiência. Gente, para quem nunca ouviu falar, o livro Cartas de Cristo, ele traz então, via canalização de uma senhora inglesa, 9 cartas, cada carta tem mais ou menos umas 40 páginas, que são conteúdos, que são textos escritos em tese por Jesus Cristo. Seriam conteúdos trazidos para o nosso momento atual, respeitando, obviamente, que hoje a gente tem uma expansão de consciência, hoje a gente tem uma ampliação do conhecimento científico muito maior. Então, não só algumas coisas puderam ser esclarecidas, como também nós temos um outro nível intelectual e podemos entender o que ele está trazendo. Ele se aprofunda em toda a forma como funciona esse universo visível, nas leis do magnetismo, da eletricidade, como os átomos se agrupam, para que a gente realmente entenda que essa realidade tridimensional que nós estamos vendo, ela é criada pela nossa mente, né? E a nossa mente altamente influenciada pelas nossas crenças, pelas nossas vivências de vidas passadas e da infância. Enfim, o que eu queria dizer para vocês, tem como a gente saber sim, pelos 5 sentidos, provar que é Jesus Cristo? Não tem como. Mas o que eu convido você a fazer? Leia o livro. Num primeiro momento, quando me falaram do livro, a primeira reação que eu tive foi duvidar. Eu disse assim, mas um livro de Jesus Cristo? Mas por quê? Mas será? Mas tem tantos mestres canalizando, precisaria Jesus vir e canalizar um livro? E etc, etc. E eu não entrei em contato então com o livro. E aí, anos depois, eu assisti a uma live da Solange, da editora Almenara, que é a editora que trouxe então o livro traduzido aí para o Brasil, e eu senti uma confiança muito grande nela, e ela expôs uma confiança técnica muito boa, e ela expôs alguns pontos do livro que eu falei, gente, tem total ressonância com o que eu acredito, com o que eu estou sentindo, com esse meu momento de expansão de consciência, e aí eu adquiri o livro. O livro, inclusive, ele não precisa ser adquirido, você tem ele todo na íntegra, a gente vai colocar o link aqui para vocês, disponibilizado pela própria editora, que é Cartas de Cristo Brasil, mas o link está aqui direitinho para vocês, então no ícone de downloads vocês conseguem visualizar todo o conteúdo do livro. Eu acho legal comprar porque assim, ele é muito denso de conteúdo, então eu coloquei minhas marcações, eu coloquei post-its, eu fiz várias coisas porque eu gosto de aprender assim, eu acho que é mais fácil, né? Algumas pessoas também defendem que ele é como se fosse um portal. Como o livro indica que você faça meditações, eu gosto de tê-lo também na cabeceira da minha cama. De repente eu vou e tiro aleatoriamente um parágrafo e faço uma meditação. Enfim, eu acho muito interessante ter o livro. Mas, para você que está entrando em contato pela primeira vez, você ainda não conhece o conteúdo, não sabe se vai confiar, se não vai, se vai gostar, se não vai, você pode começar lendo no site do Cartas de Cristo Brasil, você pode ler a introdução e a primeira carta. E aí você vê se tem ressonância com você. O próprio Cristo diz isso nas cartas, ele diz, quem vai dizer se é verdadeiro ou não é o teu coração. E o que eu queria dizer para vocês, gente, para além de combinar com os teus valores a respeito do mundo, da criação do universo, etc e tal, esse livro, Cristo diz que quem lê esse livro realmente comprometido com o teu processo de autotransformação, de autoconhecimento, de evolução espiritual, vai ter diretamente a ajuda da consciência crística. Então, o livro também, estar em contato com essa leitura é uma forma de ter esse contato terapêutico, vamos dizer assim. Ele diz isso no início das cartas. E o que eu gostaria de dizer para vocês, de compartilhar com muita sinceridade, é que isso se confirmou na minha vida. Desde que eu comecei a ler o livro, muitas frases bateram em mim, algumas frases bateram em registros dolorosos do meu passado, inclusive foi tão maravilhoso porque eu senti que eu estava ligada com uma egrégora que me proporcionou momentos terapêuticos em que eu consegui entender um registro doloroso que me doeu tanto quando eu li alguma frase do livro. Mais adiante ele foi falando de várias questões e aí eu percebia que eu estava lendo uma questão no livro e quando eu ia perceber eu estava vivenciando um conflito, um desafio naquela área e com aquele conhecimento do livro eu conseguia ressignificar aquilo, eu conseguia me posicionar de uma maneira diferente. Então,
o que eu queria compartilhar com muita sinceridade com vocês é que para mim tem sido uma leitura muito terapêutica. Tem sido muito interessante, realmente, sempre que eu paro, que eu faço uma meditação com ele, que eu faço uma oração com ele, é como se essa energia fosse me ajudando a dar um passinho a mais, que a gente sabe que a nossa evolução é lenta, né? Nós temos muitas encarnações, a gente tem um peso, se a gente for pensar em infância já é bastante, né? Infância, adolescência, a gente já tem vários registros dolorosos disso, mas pensando ainda num espírito de muitas encarnações para trás, nós temos muitas dores que nem vêm na nossa mente, nem vêm à mente consciente, né? Então, esse livro, ele trouxe para mim uma energia curativa muito boa, e é por isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, assim, a minha sugestão para você, se você sentir no teu coração, pode ser que não seja teu momento, ok, né? Para mim também não foi, eu acho que eu devo ter ouvido há 4 ou 5 anos atrás e não foi agora. Mas amém que foi agora, porque eu consegui fazer um bom proveito dele. E eu falo para vocês, ele é o livro que eu vou deixar na cabeceira, eu vou manter, porque eu quero sempre ler e reler, porque o conteúdo dele é muito profundo. As primeiras cartas, vocês vão perceber que elas são mais fáceis de ler, porque ele fala muito da história dele, ele fala muito, né, ressignifica e na verdade traz a verdade sobre alguns pontos da história dele, da personalidade dele, como foi a iluminação dele no deserto e tudo mais. Agora, quando vai chegando ali para a carta 5 e 6, já fica bem denso. Então, assim, é muito conteúdo. Então, a gente percebe que você lê, você absorveu uma parte, mas se você voltar um outro dia, você lê de novo, você tem mais um outro insight. Então, a minha dica para você, se você gostar do livro, sentir como eu senti, essa conexão com essa egrégora de cura, que você mantenha esse livro para você e você faça meditações. Inclusive o próprio Cristo nas cartas, ele recomenda que após ler o livro, que você comece a fazer encontros, a estudar em grupo. Ele sugere que seja feito aos domingos, que pode ser online ou presencial, enfim, que sejam feitos estudos de grupo, para que vocês continuem em grupo tendo insights, porque realmente, gente, é muito profundo. Você apenas ler o livro uma vez só não vai ser suficiente para você conseguir pegar todas as coisas bacanas que a gente pode pegar dessa experiência. E ele tem também, na continuidade aqui com as cartas, ele tem as cartas complementares, tá vendo? Esse é um livro mais fininho, as cartas complementares. Elas também estão disponíveis no site da Almenara, mas você também pode adquirir. Eu acho o seguinte, gente, esse livro é bem fininho. Se você não quiser adquirir, dá até para você ler no site da Almenara, mas o outro livro eu acho que é bem interessante para ter como um portal, para abrir uma mensagem aleatória. Eu acho que é bem interessante. Bom, pessoal, essa era na verdade, a reflexão e o compartilhamento que eu queria fazer de todo o meu coração para vocês, porque tem sido muito especial para mim. Então eu acho que eu faço isso como uma gratidão ao universo. Eu recebi um presente ao começar a ler as cartas de Cristo, ao me abrir para elas abriram uma energia de cura para mim, e eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque às vezes a gente, como no meu caso, eu sempre busquei muito e não estava tendo confiança em comprar o livro, em começar a ter contato com a obra, até que eu assisti a live da Solange, e aí de lá eu falei, vou dar uma chance para a obra, né? Então assim também eu quis gravar o meu vídeo, porque de repente você acompanha o meu trabalho, enfim, ou pelos meus relatos, você se incentiva a pelo menos se abrir para ler a primeira carta ou a introdução e ver se essa energia combina ou não com esse teu momento evolutivo atual, tá bom? Continuem acompanhando os vídeos aqui no canal. Namastê!